Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que Deus concede de aprendermos com Ele. E Ele é humilde e manso de coração para nos ensinar. E nós estamos dentro da palavra de Deus, aprendendo com o profeta Amós. Você conhecia Amós? Você conhecia a sua história? Você sabia que ele não fazia parte do círculo de profetas daquela época? E Deus chamou ele de uma outra coisa que ele fazia. Falei isso na semana passada, na quinta-feira passada, a profissão dele. E o chamou e o deu visões para ele, entregou uma mensagem e ele corajosamente profetizou contra os erros daqueles povos onde ele vivia naquela época, inclusive de outras nações. Um homem de muita coragem, queridos. Essa coragem, esse homem de valor que nós precisamos ser nos nossos dias e ter em todas as áreas da nossa vida, da nossa sociedade. Homens de valor que realmente não negociam os seus valores, queridos. Isso é muito importante. Pessoas de fibra, de firmeza. O que nós precisamos é ter esse direcionamento desses profetas que fizeram a diferença no seu tempo e estiveram andando ao lado do Senhor, mesmo que tivessem que passar por momentos muito difíceis, não abriram mão dessa firmeza, e Amós é um deles. E nós aprendemos um pouquinho na semana passada com ele, e vamos continuar hoje, falando um pouquinho sobre a mensagem que ele trazia ao povo, queridos, agora de Judá. Ele foi falando sobre as nações, depois ele fala sobre Judá e ele chega a Israel. Ele profetizou a maior parte do tempo para Israel, o reino do norte, mas ele falou também sobre Judá. E olha só que coisa interessante, ele fala em Amós, capítulo 2, e o versículo de número 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Eu quero chamar a sua atenção para esse motivo que ele dá aqui do porquê o juízo ia vir sobre aquele povo. Primeiro, porque eles rejeitaram os estatutos, a lei do Senhor. Lembra que ele, falando para as outras nações, ele mostrava apenas o que socialmente estava acontecendo, as injustiças sociais, as coisas que aquelas nações faziam uma com a outra, as violência e tudo mais. Tudo no âmbito muito horizontal, muito do terreno. Mas aqui, querido, quando ele vai falar sobre o Judá e sobre Israel, ele fala que esse povo rejeitou a lei do Senhor. Então, tem um agravamento naquilo que Judá e Israel fazia, porque eles eram escolhidos de Deus, eles conheciam a Deus, e quando eles haviam conhecido a Deus, eles escolheram rejeitar esse ensinamento e ser como as nações que estavam à sua volta. E eu queria chamar a sua atenção para o segundo motivo, que o juízo viria sobre o reino de Judá, que é que eles se deixaram enganar por suas próprias mentiras. E aqui, querido, eu gostaria de ficar e pensar um pouquinho com você em relação ao que Amós estava trazendo da parte de Deus para aquele povo. Nós temos alguns enganadores que estão sempre tentando roubar a nossa atenção. É claro que o maior de todos os enganadores é o diabo, tanto que o próprio Senhor Jesus fala que ele é o pai da mentira. Nós também temos o mundo. Em que sentido? No sistema do mundo. O sistema do mundo criado pelo diabo está aí o tempo todo, querendo levar a nossa atenção para as ilusões, Você lembra do Senhor Jesus também falando sobre os tesouros do mundo, os tesouros dessa terra, que a traça corrói, os ladrões roubam, a ferrugem destrói. Então, esses são justamente as coisas que o mundo nos oferece como objetivo para nos enganar e manter a nosso foco e manter-nos paralisados diante do que realmente é importante na vida e o propósito de Deus seja impedido em nós. Mas dentre esses enganadores, nós temos um que está muito mais próximo de nós do que nós pensamos, querido. E esse enganador, esse mentiroso, é a nossa carne, que vive conosco 24 horas por dia. Ela contamina cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas sensações
dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas intenções, das nossas motivações, da nossa perspectiva e de tudo mais que compõe a nossa vida. A nossa carne, ela está sempre ali, projetando a nossa vida para as coisas dessa terra, as coisas finitas, as coisas passageiras, os prazeres que se acabam aqui. Porque isso é o que ela vai ter, isso é o que ela quer. Nós caímos ali no Jardim do Éden com os nossos pais, Adão e Eva, e essa carne tomou conta das nossas vidas. Você pode ver essa briga acontecendo, por exemplo, com Paulo, ali em Romanos capítulo 7, quando ele fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está em mim. Ele vê isso se manifestando em sua vida. Então, um filho de Deus, quando ele entrega a sua vida para Cristo Jesus, não é à toa que o Espírito Santo vem morar dentro dele, porque é ele mais o Espírito Santo lutando, sim, contra o diabo, contra o mundo, mas em muitos momentos, queridos, e eu acredito que na maior parte do tempo, lutando contra a sua própria carne, que são os nossos desejos caídos, que é o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, o fato de nós, em todos os momentos, mesmo tendo Deus, querermos declarar independência dele e tomar as nossas próprias decisões, aquilo que vai de encontro aos prazeres da carne, aquilo que vai ser bom única e exclusivamente para mim. Porém, a própria palavra do Senhor fala que o coração ele é enganoso, e aqui está uma evidência disso. Aquele povo, o povo de Judá, eles estavam sendo enganados pela sua própria mentira, ou seja, eles fabricavam uma mentira e eles mesmos caíam nessa cilada. E isso ia acontecendo dentro de um volume cada dia maior, ia se sobrepondo essa mentira, com esse engano, essa mentira que eles mesmos contavam para si mesmos, para que eles pudessem se corromper e fazer aquilo que o seu coração enganoso desejava. Então eles contavam outra mentira, e assim ia. E aquilo foi tomando uma proporção tão grande, até que o juízo de Deus se tornou inevitável para aquele povo. O que nós aprendemos com isso? Além de nós sabermos que o nosso coração ele é altamente enganável, nós aprendemos também que esse coração enganável, ele está sempre produzindo as suas próprias mentiras. A carne está produzindo as suas próprias desculpas, as suas próprias justificativas para fazer aquilo que é errado. E todos nós passamos por isso. É por isso que nós vivemos uma luta interna no nosso homem interior, aonde a nossa carne está sempre degladiando com o Espírito que mora em nós e querendo fazer com que a nossa vontade ela fique simplesmente voltada a 100% para as coisas da terra. É aí que mora o engano. É aí que mora, querido, justamente o perigo, quando nós ignoramos aquilo que é eterno. Então, eterno, Deus, a vida eterna, os seus valores, a sua palavra, para que através dessas justificativas que o nosso coração desenvolve, a gente então entre por caminhos que vão trazer ali na frente consequências destrutivas para as nossas vidas. Essa luta está acontecendo o tempo todo dentro de nós. A pessoa que ela vive mais para esse mundo, que ela não tem tempo para Deus, que ela não tem tempo para o relacionamento com o Espírito Santo através da oração, através da frequência no culto, através da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, essa pessoa, ela vai ficando cada dia mais fragilizada e a carne vai falando cada vez mais alto dentro dela. É essa exposição que Amós está falando aqui. Aquele povo, o povo de Judá, eles eram escolhidos por Deus. Deus já havia dado mostra, mais à frente ele vai falar sobre que aquele povo, eles haviam chegado à terra prometida lançando, e Deus fez eles lançarem fora outras nações que praticavam as mesmas coisas que agora eles estavam praticando, e por isso essas nações foram punidas. E eles estavam ali naquele lugar por causa da graça de Deus, mas eles estavam rejeitando a sua lei, e em rejeitar a lei, olha como as coisas funcionam, e em rejeitar a lei do Senhor, eles eram enganados pelos seus próprios corações, ou seja, pela sua própria mentira. Eles fabricavam uma mentira
para justificar alguma coisa que eles queriam fazer e então entravam dentro desse engano. Hoje as coisas acontecem da mesma forma dentro de nós. O nosso coração, a nossa mente, procurando apenas as coisas desse mundo, nós começamos a inventar, fabricar muitas justificativas do porquê eu estou fazendo algo, do porquê eu estou vivendo dessa forma, do porquê eu não peço perdão, do porquê eu não libero perdão, do porquê eu falo dessa forma, eu trato as pessoas dessa forma, do por causa disso e por causa daquilo. Então sempre nós estamos internamente dentro deste julgamento. Nós temos uma consciência. Essa consciência tem sim algo dos valores de Deus colocado em nós, mesmo que as pessoas não estejam vivendo com Cristo, mas a nossa sociedade ela tem essas características de ter os valores que são cristãos embutidos dentro do nosso dia a dia. E aí essas pessoas estão apresentando a sua consciência toda vez justificativas do porquê estão escolhendo algum caminho que lá na frente todo mundo está vendo que vai ser errado, todo mundo está vendo que é somente uma teimosia daquela pessoa, mas ela está fazendo. Naturalmente, querido, quando nós queremos algo, não vai faltar justificativa para que a gente faça aquele algo. Nós sempre encontraremos estas justificativas, mas se essas justificativas que eu estou elaborando para dar o passo que eu estou querendo dar, elas estão indo contra o que a palavra de Deus fala, os seus valores, aquilo que ele tem instituído, com certeza isso não vem de Deus. Então nós precisamos vigiar o nosso coração para não fazer como aquele povo, ficar justificando aquilo que eu estou fazendo de errado, como se aquilo tivesse algum tipo de desculpa e aquilo fosse simplesmente, mas as desculpas são simplesmente para abafar a voz da consciência dentro de nós. Então eu queria chamar a sua atenção para alguns cuidados que nós precisamos ter, querido. Sempre ficar justificando o que normalmente é uma mentira contada para si mesmo. Então essa mentira que é contada para si mesmo, nós não podemos ficar todas as vezes trazendo algum tipo de explicação, de justificativa. Quando, queridos, eu estou simplesmente tendo que explicar demais o que eu quero fazer para a minha própria consciência, significa que eu estou construindo uma mentira e que ela vai me enganar. Quando eu preciso remendar muito e torcer muito algo para justificar o que eu estou fazendo, talvez isso não vem de Deus para a minha vida. Quando o meu coração começa a produzir muitas desculpas do porquê eu tenho que fazer algo, eu preciso ligar a luz de alerta dentro do meu coração, porque isso não vem de Deus. Aquelas pessoas não fizeram isso e permitiram que as mentiras enganassem elas, e esse engano autoalimentava essas mentiras, essas justificativas. Então eles queriam algo, eles inventavam a justificativa do porquê era melhor fazer aquilo, e aquilo ia só retroalimentando a sua vida, afastando cada dia mais eles de Deus, até que um belo dia chegou, querido, o juízo de Deus sobre a vida deles. Não permita que isso aconteça com você. Faça policie, reflita sobre as suas decisões, aquilo que você quer fazer, as decisões que você quer tomar. Será que a gente tem que desenvolver muita justificativa para que a gente possa fazer o que nós queremos fazer? A verdade não é assim, queridos. A verdade ela é simples. Talvez ela seja até espinhosa para dentro de mim, né? Uma questão de aceitação, ou espinhosa no ambiente onde eu estou. Isso é verdade. A verdade ela de vez em quando é espinhosa, mas ela encontra uma simplicidade notória quando nós precisamos apresentar ela à nossa consciência. A nossa consciência rapidamente ela aceita, ela entende, ela se alinha, ela entra em sintonia com aquilo que eu estou apresentando e que é verdade e tem base dentro dos valores constituídos por Deus, valores eternos, valores que não mudam, que não caem por terra. Então a verdade ela pode ser espinhosa, mas dentro de nós ela é simples.
A mentira, ela pode ser mais atrativa, mas quando nós estamos tentando explicar, justificar a nossa própria consciência, você vai perceber que o rodeio que ela faz é muito mais complexo. Então nós temos essas duas vertentes e nós precisamos analisar como nós estamos tratando esses assuntos dentro do nosso coração, para que a cada dia nós façamos diferente do povo de Judá. Nós rejeitemos a mentira, abracemos a verdade que vem de Deus, abracemos a sua lei, abracemos a sua palavra, o seu direcionamento, para que nós possamos construir uma vida segundo o seu propósito. Faça isso e Deus ele vai abençoar a sua vida. O Espírito Santo ele vai falar com você, ele vai mostrar qual é o caminho, porque essa é uma das funções dele dentro de nós. E o nosso Senhor ele tem prazer em ver os seus filhos andando por caminhos retos. Deus abençoe a sua vida e a sua família.